Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Queridos, a noite de hoje ela é uma conquista, é uma vitória. De fato, o mês passado se foi. Quase digo deixando saudades, porque muitas coisas boas aconteceram. Coisas quase improváveis. Coisas impossíveis. Desejadas há muito tempo. Coisas que deu trabalho. Mas graças a Deus, terminamos um mês firmes, fortes, na presença de Deus, e independente do que tenha acontecido, os meios do qual Deus tenha usado, porque, irmãos, os recursos de Deus vão além da nossa capacidade de compreensão. Apesar dos pesares, estamos aqui na presença de Deus. As formas que Deus estabeleceu para que estivéssemos, ou por alegria, ou por dor, digo de todo o coração, pelo fato de estarmos aqui quase nem importa, porque o que importa é estarmos aqui. Às vezes aos trancos, às vezes aos barrancos, às vezes muito bem, às vezes muito mal, às vezes muito cheio, né, irmã Elisiane? Meu Deus do céu, às vezes bem vazio, às vezes bem demais, outras vezes não. Apesar dos pesares, eu vou dizer de novo, nós estamos aqui. Por que eu estou reforçando isso? Porque existe em todo o tempo tantas forças operando no mundo físico, espiritual, no mundo financeiro, no mundo emocional, tentando nos arrancar daqui. Porque o que mais incomoda o nosso adversário, o nosso arqui-inimigo, não é o quanto eu tenho, não é simplesmente o que eu faço, nem é o que eu posso, nem é quem eu sou. Nesse aspecto, é aonde estou. Você vai encontrar isso que eu estou falando de forma mais detalhada. Exemplo, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém na roda dos pecadores, mas tem o seu prazer, olha que coisa boa, na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Este será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Oh, coisa linda. Um dia eu parei para refletir, já vou entrar na ministração, aliás, já acho que já entrei na ministração, melhor dizendo. Um dia eu parei para refletir sobre esse salmo e eu estava imaginando, é como árvore plantada. Naturalmente, em um ambiente de florestamento, nascem as árvores, mas existem algumas espécies muito caras, que quando você encontrá-las em algum lugar importante, entenda, elas não nasceram naturalmente ali, elas estão ali porque alguém as comprou e plantou. Nós não somos frutos de um acidente natural. Nós estamos aqui, nascemos aqui porque por Deus nós fomos plantados aqui. Eu vou plantar o Lucas ali, eu vou plantar a Ziane ali, para fazer 41 anos essa semana. Eu vou plantar a Ziane lá, é 41? Mais nova que eu. Vou plantar ela ali, vou plantar o Edésio ali. Plantada junto aos ribeiros de água, ou seja, Ele não só nos tratou de forma especial, mas nos plantou num lugar importante. Então, dar valor a tão grande dádiva que Deus nos presenteou, é entender que o que Ele fez, basta. E é tão bom ser resolvido, irmãos. Como é bom ser resolvido.
já que eu estou abrindo meu coração, deixa eu te contar, enquanto eu não era resolvido, eu não era um bom marido. Ainda não sei se sou, depende muito da opinião da minha esposa para isso. Acho que varia dependendo do dia, dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo do presente. Mas enquanto eu não era um homem bem resolvido, eu não era um bom marido, eu não era um bom pai. Mas quando eu olhei assim, sem querer pela janela da vida, e tive uma revelação completa a respeito da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu falei, cara, um cara errado como eu, Lucas, não tem como dar errado se eu estiver em Cristo. Até mesmo um cara errado como eu não tem como dar errado se estiver em Cristo. Falei, não tem como dar errado se eu estiver em Cristo. Por quê? Porque o que ele fez foi completo. Foi completo. Irmão, não faltou nada. Nada. Por isso, quando eu olho para trás, para a cruz, para Cristo e sua história, não leve a mão, mas eu posso dizer, eu posso caminhar de cabeça erguida olhando para frente. Digno de glória, oh Jesus, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Eu quero ler um texto essa noite. Confesso que estou com um pouquinho de dificuldade para pregar hoje. Há um ambiente de liberdade tão fantástico nesse lugar. Oh, Yamakantoine Karabasuiti Ketenesu Nakantoroba Kamahai. Ai. Flui, flui, flui. Heicho Sorobo Conchono Satekena Concepchero de Nikiamantalabacamahai. Oh, Shera Mandanabasui Dividivicharavai. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, meu Deus. Vamos até onde que dá? Vamos até onde que dá. Quando não der mais, a gente para de novo. Até onde der. Onde não der mais, a gente para de novo. Ai, meu Deus. Oh, Jesus. Ei, que tu iria malama suia manda cantori bejai. Corrite camana suia manda cantoro basura bacai. Alamachue mene cantori bacantori bacala mandara basuri via badala mandara. Há um pouco menos de um ano atrás, eu já vou ler o texto. Eu preciso falar isso. Então, vai ter que sair hoje. Eu fui fazer oração por uma senhora muito famosa, pelo menos dentro do meu contexto municipal, uma grande cantora, a princípio não evangélica, uma mulher muito famosa, muito importante, muito conhecida, e fui lá com o propósito, a pedido da família, de levar uma palavra e fazer um apelo para que ela aceitasse Jesus, porque ela estava já caminhando para um estágio terminal. E eu me lembro que quando eu entrei no quarto, comecei a falar de Jesus para ela. Foi uma experiência assim, quase inexplicável. Aliás, inexplicável, porque não dá para descrever.
no meio daquele momento de oração, a porta do quarto abriu. E assim, não foi visível aos meus olhos humanos, mas foi nítido. Jesus chegando naquele lugar. Gente, Jesus entrou. A porta abriu e Jesus entrou. Ele entrou. Eu me lembro que de um lado havia uma outra senhora acompanhando aquela senhora que estava lá, e ela com um rosário na mão, uma católica muito devota, não sabia se contava as bagas, não sabia se largava o rosário, não sabia se botava o rosário no pescoço. Ela começou a chorar e disse assim: aleluia, aleluia, que é isso, aleluia. E a outra que eu estava orando, que era essa pessoa que fui fazer a visita, ela começou a chorar demais, ela começou a chorar. Eu lembro que a enfermeira entrou no quarto para fazer a medicação. Quando a enfermeira entrou e viu aquele ambiente denso pela glória de Deus, ela parou na porta, parece que ela tentou entrar, ela não conseguiu. Ela se sentiu constrangida. Ela disse: depois eu volto, e saiu, fechou a porta. Eu encerrei a oração e aquela mulher que eu estava orando continuou orando. Ela continuou orando. Eu saí pensando daquele lugar, eu falei: por quê? Por que isso? De fato, Deus não me deu detalhes a respeito daquilo, mas depois daquele dia, isso quase um ano atrás, eu passei a entender que, além de ocasiões e de momentos a momentos, existem pessoas que Deus tem uma certa pressa de tratar desculpa a palavra, eu acho que não é bem adequada, mas eu vou usar para você entender, uma certa pressa, e para isso Deus precisa tratá-la com violência. Tem que ser assim meio pirotécnico, tem que ser uma coisa assim meio absurda, uma coisa assim fora do normal, não pode ser assim meio coisa simples, não pode ser alguma coisa assim, simplesmente assim, alguma coisa assim que deixa dúvida. Porque a pressa que ele tem em tratar com aquela pessoa para trazê-lo para a sua presença, para a sua vontade, vai exigir dele uma ação que, dentro do nosso contexto de dia a dia, é quase uma superação. Bom, para você entender por que eu estou falando isso, é justamente porque eu estou sentindo Jesus assim, dessa forma, essa noite. Porque querer fazer na nossa vida, isso acontece da parte dele o tempo todo, mas hoje eu posso afirmar alguém, ele tem pressa. Pressa. Por isso os próximos eventos da sua história, para você, quem é eu não sei, mas é para alguém. Por isso os próximos eventos da sua história vão ser eventos assim, com uma clareza tão grande, que é Deus, que foi Deus, que é Deus, que foi Deus, que é Deus, que foi Deus. Por quê? Porque Deus de alguma forma não está só apenas falando ou sinalizando, Ele está agindo com violência para chamar a sua atenção, para que você volte. Ah, como eu sinto isso essa noite. Oh meu Deus, Ele dizendo: eu tenho pressa, estou com pressa. E olha que Deus tem todo o tempo do mundo, irmãos. Quem deveria ter pressa somos nós, com a vida tão curta e tão rápida, mas eu sinto Ele falando: eu tenho pressa. Estou com pressa. Não sei se porque já está atrasado alguma coisa, porque já deveria estar acontecendo, não está. Eu senti dizendo assim: eu estou com pressa. Sabe aquela história eu gosto muito das histórias da pastora Bárbara, né? Tem coisa que ela disse que era para ontem já, né? Coisas que já era para ontem. Sinto Deus assim com esse tipo de pressa, como se o tempo já passou e algumas coisas ainda não aconteceram. E Ele agora, daqui para frente, vai intensificar a manifestação dele diante dos seus olhos, para que você consiga ver que não foi outro, foi Deus. Foi Deus. Oh, que amarramachou. Fecha os seus olhos só um minutinho. Eis tu que tereme cantori basuri abacala mandora basuri bikia mantona basuri bikai.
Turibanda labasto, nikianda labasto, nibicarabanda labassuria, balabashuri, bekiamanas. Oh, por esto nikianda rola soria lasto, nichorodo. Tuka satona shatakai. Kote manda kandore besuri abashore bete kete nesiote katona sarabakai. Ah, Jesus vai te pegar hoje. Apaga a luz só um pouquinho de novo, por favor. Se escondesse de mim por um tempo, diz o Senhor, e eu por muito tempo te procurei na minha presença e não te encontrei, mas nessa noite te achei, para que de novo tu sejas meu e eu seja teu. Te achei, diz o Senhor. Não sabe viver, e onde estiver, clamou pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Eu vou ler o texto. Não precisa, você pode pagar. Eu leio para você. Pronto. Vou fazer o trabalho completo hoje. Aleluia. Separei 3 versículos. Oh. Gênesis 6 e 13, escute, diz assim, 13 e 14. Então disse Deus a Noé: faz para ti uma arca de madeira. Diga comigo assim: faça uma arca de madeira. Segundo o texto, espere aí, diz assim, Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca. Diga comigo assim: entra tu e toda a tua casa na arca. Gênesis 8, escute, versículo 15 e 16 diz: então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu, a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Diga comigo assim: saia agora da arca. Perfeito, são 3 textos que resumem uma história bem conhecida, retrata uma história com começo, meio e fim, e destaca uma das características mais contundentes que fizeram de Noé o grande homem que foi. A Bíblia sempre vai apontar características positivas e negativas em relação aos personagens. Você não vai encontrar em nenhum lugar
dos personagens bíblicos algo fictício, algo que não seja real. Você não vai encontrar um superstar, você não vai encontrar um super-homem. Você vai encontrar pessoas tão normais quanto nós somos. E por fim, isso é fantástico, porque por mais absurdo que pareça, a profundidade daquilo que eles viveram em Deus, quando a Bíblia fala que eles eram pessoas tão normais quanto nós, é para que suscite no nosso coração esperança de alcançarmos um nível de relacionamento e de glória como eles alcançaram. Agora eu preciso aprender com eles através dos seus exemplos. Dado a experiência deles, fica muito mais fácil acertar. Porque até os seus erros nos ensinam. E os seus acertos? Só preciso imitar. Noé fora um homem assim, cheio de características únicas. Até então, principalmente no meio da sua geração. Inquestionável. Noé foi um homem de perseverança, alinhada à obediência. Ei, embora seja muito comum a palavra perseverança e ainda mais comum a palavra obediência, ela é um grito de agressão ao coração daquele que é rebelde. A alma rebelde não gosta de ouvir em relação à obediência. É um tipo de fala que a ofende. Por quê? Porque aponta as suas deficiências e mostra de forma direta a necessidade de uma mudança. Noé fora esse homem obediente. Os 3 versículos que nós lemos essa noite mostram sua habilidade de obedecer os comandos de Deus, e sua obediência gerou livramento para a sua casa. Quando você obedece, não é só você que é abençoado. Quando você obedece, não é só você que é tocado. Quando você obedece, não é só você que é honrado. Quando você obedece, não é só você que é curado. Quando você obedece, não é só você que é salvo. Tem muita gente aqui que é salvo não é porque é obediente. É salvo porque alguém antes dele obedeceu por ele. E o Senhor, através deste justo, também justificou esse injusto. Noé foi esse homem. Esse homem que experimentou um nível de obediência que muitas vezes acaba sendo gritante à nossa alma. Noé foi um homem de uma obediência incondicional. Não importa o que Deus falava, se era a palavra de Deus, ele obedecia. Podia ele, como qualquer um de nós, discordarmos dos pedidos, das falas, das exigências, dos mandamentos e das palavras de Deus, mas ainda assim, discordando, não querendo, ele obedecia. A obediência, ela se divide em 2 fases, 2 partes iguais. Eu chamo da obediência favorável e da obediência desfavorável. Obediência incondicional é obedecer mesmo que para isso você saia no prejuízo. Obediência incondicional é obedecer mesmo que você tenha que perder ao invés de ganhar. Obediência incondicional é obedecer, sabendo que o que faz não é o que gostaria de fazer. Obediência incondicional é abrir mão dos seus próprios planos,
dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas metas, para viver os de Deus. Claro que no primeiro momento nunca parecerá ser uma grande vantagem obedecer para perder, obedecer para sacrificar, obedecer para ficar sem, obedecer para sofrer. Mas é só no primeiro momento. Só no primeiro momento. O Senhor diz a Noé: Noé, faça uma arca. E detalha a ele o porquê que aquela arca era importante. Porque quando esta arca estiver pronta, eu vou mandar chuva sobre a terra. Chuva o quê? O que é chuva? Ele não sabia. Até então, havia um tipo de sereno que regava a terra. Vou mandar chuva, vai cair água forte do céu e vai inundar a terra. Faça uma arca e pregue a minha palavra. Por 120 anos, Noé faz uma arca. E por 120 anos, Noé prega a palavra. Por 120 anos, Noé prega a palavra. E para que as pessoas soubessem que o que ele falava era resultado daquilo que ele cria, Noé faz uma arca. Não havia incoerência entre suas palavras e suas ações. Ele pregava e dizia: haverá um dia que virá do céu um grande dilúvio, esse dilúvio destruirá todos. É tempo de arrependimento. Porque o Senhor derramará a sua ira como água que inundará tudo. E os não arrependidos sofrerão por isso. É tempo de arrependimento. A cabo dos longos 120 anos, como eles viviam naqueles dias, diz a Bíblia que o Senhor dá a ele a segunda palavra. E a segunda palavra é: entra na arca. Entra na arca. Eu acho interessante que o livramento de Deus na vida de Noé e em sua casa está relacionado àquilo que ele faz. Ele podia sim decidir pregar a palavra sem fazer a arca. Mas Deus dá a ele uma palavra e condições através de suas ações para que o livramento de Deus venha sobre a sua casa. O livramento de Deus está condicionado às ações de Noé. O que você faz hoje vai determinar o tipo de livramento que você vai ter amanhã. O que você faz hoje vai determinar o tipo de lugar que você vai ocupar amanhã. O que você faz hoje vai determinar o quanto de amor vai haver sobre você amanhã. O que você faz hoje vai determinar o tipo de saúde, de prosperidade que você vai ter amanhã. Noé faz a arca. Noé, amando de Deus, entra na arca. E diz a Bíblia que por 7 dias, trancado lá dentro, não chove. Não sei você, pelo menos eu, nesses 7 dias, ficaria frustrado. Como assim? 120 anos, falando para todo mundo que vai chover, 120 anos, fazendo, descarregando lenha, cortando lenha, carregando madeira, 120 anos, pregando madeira, 120 anos, com serrote, 120 anos, fazendo esse trabalho aqui, e cadê a chuva? 7 dias eram dias suficientes para frustrar Noé em relação a 120 anos. Sabe, Noé? Está lá dentro. E o pior de tudo, se não bastasse, existem aqueles que estão do lado de fora, tirando sarro daquele que está do lado de dentro. Existem aqueles que estão do lado de fora, fazendo piada daqueles que estão do lado de dentro. Eu imagino as pessoas chegando na porta da arca, batendo na arca, dizendo: Noé, está aí dentro! Aqui fora está massa, está da hora, está muito jóia, está legal. Ô Noé, cadê a chuva que você falou que viria? Está muito calor aí dentro, Noé. Eu acho fantástico esse processo de ação de Deus em relação a um elemento surpresa.
Porque mesmo depois de ter pregado, mesmo depois de ter falado, mesmo depois disso, algumas vezes nós passamos pela experiência de ver, de olhar para as pessoas e não conseguir entender elas o que nós falamos. E elas passam a pensar que é besteira aquilo que foi dito. Você é exagerado. Você é fanático. Você é extremista. Você é pentecostal demais. Você é tradicional demais. Você fica só esse negócio, glória, 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 aleluia. O quê? Ir para a igreja de novo? Toda vez, todo dia, sempre a mesma história. Irmãos, até que a palavra se cumpre. Até que aquilo que parecia ser um grande exagero se manifeste como uma verdade absoluta e indiscutível. Noé parecia maluco, irmã Elisiane, só até começar a chover. Quando começa a pingar do céu, irmão, aquilo que Deus disse que viria, e se Deus falou, irmão de Deus, se Deus falou, irmão de Deus, se Deus disse que fará, se Deus prometeu, se Deus alertou, se Deus antecipou, começa a chover. Começa a chover. E sabe qual é o pior, Lana? A Bíblia diz que chove sobre toda a terra. Sabe o que significa? Que quando Deus vem cumprir sua palavra, não tem para onde fugir. Pode correr para um lado, pode correr para o outro, pode correr daqui, pode correr para lá. Quando chega lá, a chuva de Deus também vai estar. A palavra de Deus também vai se cumprir. O Deus que disse que faria, fará. Por 40 dias, diz a Bíblia, choveu. Mas não foi com chuvinha, não, choveu mesmo. A Bíblia diz que os firmamentos que estavam tomados por águas desceu. E eles agora batiam na porta e diziam: abre-nos a porta, queremos entrar. Entenda que por mais misericordioso que Deus seja, até a misericórdia de Deus vem com um prazo determinado. Pastor, Deus não podia abrir a porta naqueles 7 dias? Deus deu àquele povo 120 anos de pregação. Abre-nos a porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Não tem a ver com o fato de que se Noé quer que a porta se abra ou não. Simplesmente, quem abre a porta, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Foi Deus que encerrou aquela porta por lá de fora. Com 150 dias que Noé estava dentro da arca, diz a Bíblia que as águas começaram a baixar. As águas começaram a baixar. Irmãos, eu fiz uma observação de manhã, um pensamento que me vem, eu fico imaginando como é que foram esses dias dentro da arca. Porque ele ficou 370 dias lá dentro. Aquela bicharada toda, irmão, era pena que voava para tudo quanto é lado. Irmão, devia ser o leão tentando comer todo mundo ali. Tentando devorar todo mundo. Você consegue imaginar o cheiro da cacaca dos bichos lá dentro? Não, imagina o trabalho que ele tinha para alimentar a bicharada toda. De vez em quando devia apartar umas brigas ali. A arca não era um ambiente agradável. Mas havia um lugar muito pior do que dentro da arca. Sabe onde era? Fora da arca. Tinha confusão, tinha problema, tinha conversa, tinha alguns cheiros desagradáveis. Os que estavam ali faziam coisas que os outros não gostavam, mas por pior que fosse lá dentro, aquela bagunça, o caos estava instalado lá fora. Deixa eu puxar para o nosso lado. Já conheci tanta gente que saiu da igreja porque se magoou, porque se ofendeu.
Não tiro o mérito e nem a razão, porque algumas coisas nos chateiam mesmo. Mas ei, saí da arca porque está bagunçada, achando que lá fora vai estar melhor. Achando que lá fora vai ser melhor. Ah, pastor, falaram o que eu não gostaria, o que eu não queria ouvir. Pois é, isso está cheio lá fora. A Bíblia diz que com 370 dias, ou um pouco antes disso, Noé toma um corvo e solta o corvo. Abre uma janela, solta o corvo voa e volta, indicando que as águas ainda estavam muito altas e o corvo não tinha achado nada. Ele faz isso de novo e depois de alguns dias ele faz isso de novo, e esse corvo vai e não volta. Não volta porque provavelmente encontraram a carniça. Ele troca a companhia de Noé, que cuidou dele por tantos anos, ou aliás, por tanto tempo, por mais de um ano, para ficar ali se alimentando. Por quê? Porque é uma espécime egoísta, que pensa em si mesmo. Essa semana eu preguei sobre as águias, na nossa live. Egoísta, pensa em si mesmo. Desde que sua barriga esteja cheia, não importa a dos outros. Ele não volta, ele fica lá. Ah, irmão, como eu preciso profetizar essa noite. Tem algumas coisas da sua vida que parece ser bom, que Deus vai tirar para não voltar nunca mais. Deus vai tirar para não voltar nunca mais. Tem alguns corvos que você vem cuidando, que Deus está permitindo com que saia de próximo de você, que te deixem em paz. Noé pega uma pomba, e diz a Bíblia que ele solta essa pomba. Essa pomba voa, não encontra lugar e volta. É fantástico o fato de que depois de 7 dias ele solta essa pomba de novo, e a Bíblia diz que essa pomba voa por muitos lugares, e num determinado lugar ela encontra um ramo de oliveira. Ela pega essa folha, esse ramo de oliveira no seu bico e volta. Ela poderia ter feito como fez o corvo, achado aquilo que alimentasse, simplesmente ficasse lá. Mas ela pega aquele ramo de oliveira e leva até Noé na sua arca. Com tanta árvore, com tanta coisa, por que ela tem que trazer um ramo de oliveira? Com tanta fruta, com tanta folha, com tanta espécie, com tanto objeto, por que tem que ser um ramo de oliveira? Porque aquilo estava Deus indicando algo que Noé iria precisar no próximo capítulo da sua vida. Deus estava dizendo assim: você vai ter uma vitória que você nunca teve, porque você acabou de passar por uma luta que você nunca passou. Deus estava dizendo assim, olha só que interessante, é da oliveira que se faz o azeite. É da oliveira que se faz o azeite. E é com o azeite que se ungia as pessoas. Deus estava dizendo, um novo tempo na sua vida vai precisar também de uma nova unção nela. Eu tenho uma nova unção para esse novo tempo. Eu tenho uma nova unção para esse novo tempo. Eu tenho uma nova unção para esse novo tempo. Noé vai transitar entre processo
propósito e promessa. Essa é uma ordem perfeita. E é exatamente assim que Deus estabeleceu. Para que nós chegamos às promessas, nós temos que passar pelo processo. Nós temos que viver os propósitos para nós recebermos de Deus as promessas. O processo nos leva ao propósito, o propósito nos leva à promessa. Quando eu negligencio o processo, eu não vou viver o propósito. Quando eu fujo do propósito, eu não vou viver as promessas. A arca estava no vale quando começou a chover. Provavelmente mais próximo possível de uma floresta, para que dela ele extraísse madeira e fizesse a arca. A arca estava no nível de terra. Sabe aquela quantidade de chuva? Quando Deus diz a Noé: Noé, saia da arca. Abra e saia da arca. Saia da arca. Noé se surpreende com o cenário que ele vai encontrar à sua frente. Porque todas aquelas águas que caíram sobre aquela arca no vale, a levantou. A levantou. A levantou. E quando ele sai, Noé olha, aquela arca está em cima de um alto monte. Um dos montes mais altos que existe ainda hoje, que é o Ararat. A arca estava lá em cima. Pastor, o que isso significa? Que esta chuva, que essa tempestade, que esse tempo de desgaste, que esse tempo de luta, que esse tempo de sofrimento não veio para te massacrar, não veio para te quebrar, não veio para te destruir. Ela está vindo sobre você, mas é para te levantar da onde você está e te colocar no lugar que Deus disse que um dia você estaria. Deus quer te levar a esse lugar. Mas Ele só pode fazer através do processo. Quando você se entrega ao propósito, então você estará apto para viver as promessas. Um dia minha mãe disse assim para minha filha. Ela era bem pequenininha ainda. Menor do que hoje. Bem menor do que hoje. Minha mãe disse assim: minha neta, minha filha, obedece teu pai. Isso é uma história de família. Obedece teu pai. Você sabe que teu pai briga com você, Amanda. Coisa de criança, irmãos. Todos nós passamos por isso. Obedece teu pai. A Amanda disse assim: ai, vó, eu quero obedecer o pai, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo obedecer. Noé aprende na íntegra que nem toda obediência, que nem toda palavra de obediência é conveniente a nós. E de que, digo eu agora, somos tendenciosos a negligenciar as palavras de Deus quando elas simplesmente vêm contra a nossa vontade. Obediência favorável. Deixa eu fazer uma ilustração aqui para nós encerrarmos. Temos a Santa Ceia. Não é para constranger ninguém, mas eu vou pedir um voluntário aqui, bem corajoso. Só um exemplo que me vem à mente. Alguém que tem plena convicção da sua fidelidade com Deus quanto às suas finanças. Levanta a mão. Tem? Tem também? Oh, mas se é gente, não precisa ser todo mundo. Plena convicção. Quem mais? Levanta de novo, deixa eu ver daqui. Opa, aqui. Vou usar o C, bonitão. Salésio. É que você é mais engraçado. Não, fica aí. É que você é mais engraçado que os outros. Os outros são mais sérios que você. A obediência convencional é aquela que nos convém.
Aquela que Deus traz como uma palavra e ela nos é favorável. A obediência é favorável. É Deus falando assim, ó. Deixa eu achar aqui. Vou pegar essa aqui, que essa é maior. Senti a escama dela. Furou o dedo. Opa! Olha que alguém perdeu. Alguém perdeu aí? Acabei de achar agora. Isso aqui é a obediência favorável, ó. Toma posse, é tua. Precisa fazer força, né? Ainda deu glória ainda. Ô, glória! O que dá pra fazer com a nota de 100? Fala pra mim. Vamos fazer planos. Botar gasolina no carro. Mas não vai botar R$100 de gasolina, vai já? Aí, ó. É fácil fazer planos com aquilo que Deus nos dá. Mas se quiser levar a irmã Rosana para comer uma pizza, que a senhora falou que gosta. Gosta? Se ele quiser, ele pode, né? A senhora deixa? Deixa, né? E se ele decidir assim, hoje eu não vou botar gasolina no carro, eu vou aproveitar que a família está aqui, né? Eu vou levar a família para comer um lanche. É teu, né? Você pode fazer o que você quiser, né? Glória a Deus. É teu, você pode fazer o que você quiser. Parabéns. É seu, você pode fazer o que você quiser. Quando a palavra de obediência vem acompanhada desse tipo de ação, e Deus, irmãos, não poucas vezes ao longo da vida vai fazer isso. É fácil. Claro que é fácil. A gente não faz nem força, irmão, para receber, a gente só recebe. Que coisa boa, irmão. Quantos planos, hein? Quer também, Ilana, fazer parte dessa experiência? Opa, que não é o Silvio Santos não, é brincadeira. Não é o Silvio Santos não, quem quer dinheiro? Ó, aviãozinho, ô Lucas, empresta uma de 100 aí para mim fazer um aviãozinho, por favor. Já guardou? Eu vou pegar de volta. Hã? Não guardou? Você não está acreditando que é sua? Hã? Por quê? Porque é conveniente receber. Então, ser obediente nesse momento em que Deus fala assim, toma posse. Gente de Deus, eu não preciso nem fazer força. Só que muitas vezes, irmã Salésio, Deus vai falar assim, meu servo obediente. Meu servo obediente. Eu sei que você tem os seus planos e as suas necessidades. Eu sei que você escreveu no papel aquilo que você gostaria. Eu já sei aquilo que está no seu coração. E eu, Deus, ao meu tempo eu vou fazer. Mas agora, devolve o 100 do pastor. Irmão, você acredita? Hoje eu estava fazendo as contas em casa, eu ganhei já 2 carros e 2 motos. Deus mandou, eu recebi. Estava fazendo as contas com a minha esposa em casa hoje. Ao longo desses anos, 20 anos e pouco de ministério, eu ganhei 2 carros e 2 motos. Mas ganhei, irmão, coisas que eu não podia comprar. Deus falou que era para mim receber, eu recebi. Mas o dia que Deus falou assim, oferta teu carro. Dá o teu. Dá o teu. Você estava feliz com o 100 que eu te dei? Meu coração estava sangrando aqui por causa do 100 que eu te dei. A alegria de uns, às vezes, é dor nos outros. Nós só estaremos prontos para sabermos o que é a alegria de receber quando nós pararmos de fugir da dor de sacrificar.
Quem não tem a experiência da dor do sacrifício, não está pronto para desfrutar da alegria do receber. O pastor está falando isso que vai te fazer oferta agora? Sim e não. Eu estou falando isso porque é o que representa aqui essa mesa. Eu nunca vi ninguém se sentir desconfortável com João 3,16. Pelo contrário, as pessoas batem no peito e dizem: Ele me amou. Eu sou amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua alegria é resultado da dor dele na cruz do Calvário. Então você olha para Noé e vê um homem que conseguiu ser diferente de todos os outros, um homem que nós, homens, deveríamos desejar ser, um homem que consegue salvar a sua família de uma desgraça, de uma ruína, de uma destruição, um homem que não traz desgraça para a sua casa, um homem que traz salvação. Pastor, por que ele conseguiu? Porque ele sacrificou por sua casa, porque ele sacrificou por sua prole, porque ele sacrificou por sua família. Aquilo que era benefício para eles era sacrifício para ele. Fique de pé comigo, por favor. Já devolveu meu 100? Vitor, dá uma geral no irmão lá, faz favor. Ajuda ele ali, Moisés. Pastor, tudo isso é muito exagero. Eu sei. Tudo isso é loucura. Sim, é. Só até começar a chover e a opinião das pessoas vão mudar, não se preocupe. Enquanto não chove, enquanto você prega, enquanto as coisas são favoráveis, parece estar muito bem. Mas ei, existe um céu sobre a nossa cabeça que está se fechando. Existe um céu sobre a nossa cabeça e o nosso tempo em Deus está passando. Por isso que Deus exige de nós posicionamento. Feche seus olhos um minuto na presença do Rei Jesus. Em que etapa você está? Você está no processo? Você está no propósito? Ou você está caminhando para a promessa? Não importa o lugar, essa é a noite em que Deus traz sobre a sua vida. Deus traz sobre a sua vida uma mobilidade sobre aquilo que estava parado. Isso que a macantorou baixarabacamai. Renasorianda lamassori abacantori bacai. La mandaraba suibe de cantorou baciero. Feche os seus olhos um minuto. Pastor, eu estou tão longe. Pastor, eu estou afastado. A minha aliança com o Senhor eu quebrei, eu joguei fora. Ah, querido, diz a Bíblia: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje o Senhor fala ao teu coração e te chama novamente a uma nova aliança. É o Senhor que te chama à sua presença. É o Senhor que te solicita pelo nome. Ah, é o Senhor que está dizendo: tu és meu e eu sou teu. Te chamei pelo nome. Te chamei pelo nome.